de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Amém. 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 Ô, Milton, e aí, deu certo? Amém. Vamos conseguir gravar? Transmitir? Ela está transmitindo já. Já? Ok. Eu ia dizer, para mim apareceu que a transmissão está sendo feita ao vivo. Então vamos orar, né? Nós estamos aqui estudando o livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós vamos fazer uma oração e depois eu vou apresentar para vocês o pastor que está conosco hoje, que a maioria de vocês não conhece. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu esse dia, Pai. Muito obrigada por nos trazer aqui na tua presença mais uma vez, Senhor, para conhecermos um pouco mais da tua palavra. Permaneça conosco, que o Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração e que possamos entender, compreender e praticar tudo que iremos aprender, Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa família, salva a nossa família, Senhor, cuida do nosso lar. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor Oliveiros. Oi, Edilza, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Já Tudo vi aí bem? que tem um pessoal muito legal aí, vi que até o Milton Boa está noite, pastor. bendito sois entre as mulheres, né, Milton? Boa noite. Mas Irmãs, estamos bem. vou apresentar para vocês, porque, como eu falei para o senhor, nós temos irmãs aqui, né? Temos também irmãos de outros estados. O pastor Legal. Oliveiros, ele está jubilado agora, só aproveitando a vida aqui na praia em Santos, na verdade. Mas ele já foi nosso presidente, né? Daqui da Associação APS, Associação Paulista Sudeste, tá? Ele também já foi presidente da Paulista Central, é isso, pastor? Sim, em Campinas, com sede em Campinas. Isso. Ele já trabalhou como missionário na Albânia. Ele é esposa, tá? A esposa dele fez o estudo bíblico do Projeto Esther, que foi através desse Projeto Esther que o Espírito Santo me despertou para o evangelismo. Foi aquilo que aconteceu na minha vida e de lá para cá eu não parei mais. Foi através desse Projeto Esther que a professora Elange, que é a esposa dele, fez, né? Então eu tenho uma gratidão imensa ao pastor, à esposa dele, porque através dela, né, do estudo que ela fez, Deus me despertou para a obra dele. Então ele está aqui conosco hoje, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite.
Nós estamos muito felizes, e eu principalmente. Muito obrigada, porque o Senhor está aqui conosco, tá bom? Legal, Edilza. É um prazer estar com vocês, estar aí com todo o pessoal. Que parabéns pela iniciativa, que vocês têm esse estudo todas as semanas, né, todas as terças, né, pelo que eu entendo. E também eu parabenizo o pastor João Veríssimo, que é o pastor da igreja, pela iniciativa, pelo apoio que ele, como pastor, dá também a todos os projetos espirituais, missionários. E então é uma alegria muito grande, é um prazer estar com vocês. Realmente, a Elange, que é a minha esposa, que é autora do projeto Esther, projeto Esther está pelo Brasil todo, e ela também está ouvindo um pouco aqui, mas ela está com uma atividade ali, mas acompanhando meio de perto o que está acontecendo aqui. E eu agradeço o seu convite e eu quero relembrar que nós estamos estudando, vocês estão estudando um livro muito interessante sobre família. E a Elange e eu, lá atrás no nosso ministério, já há mais de 2 décadas, nós trabalhamos com o Ministério de Família. Durante 4 anos que eu fui departamental de família na Associação Paulista Leste, em São Paulo, e a Elange, ela era professora do Colégio Adventista ali, mas como esposo pastor, nós fazíamos encontro de casais, nós realizamos preparação de casamento para os noivos e para a família, educação de filhos. Então, foi um período muito maravilhoso que nós participamos juntos, trabalhando e falando especialmente sobre família. Então, é um tema muito, muito importante, um tema muito relevante, essencial, indispensável. E dentro da mensagem adventista, do sétimo dia, a igreja remanescente, a igreja que Deus chamou para pregar o evangelho em todos os quadrantes da terra, a Bíblia fala, né? Apocalipse 14, é ali que está o cerne da mensagem adventista, que é pregar o evangelho eterno, conclamar e convidar o mundo, o último convite de amor de Deus, dizendo que temei a Deus e dai-lhe glória, chegar a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E lá no verso 14, no verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então nós precisamos ter a fé em Jesus e a fé de Jesus. E dentro desse contexto, dessa mensagem que a igreja é chamada a pregar, que começou a hora do juízo, chamar o povo para adorar o que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, nós temos uma mensagem muito importante que se aplica à igreja dos últimos dias. Esta mensagem é uma profecia que está no livro de Malaquias. Eu vou ler aqui. Eu não trouxe PowerPoint, então eu vou partilhar aqui a leitura, alguns comentários que eu vou fazer do livro, mas antes eu quero deixar esta mensagem aqui com vocês, que diz assim, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Na verdade, são os últimos 2 versículos do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Diz assim, Deus dizendo, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o profeta Elias, que Deus enviaria, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Malaquias 4, versos 5 e 6. Interessante, uma profecia falando exatamente que Deus, antes que venha o grande dia do Senhor, ele iria enviar o profeta Elias. E esse profeta, chamado de Elias, ele teria uma mensagem especial. E o cerne dessa mensagem, o coração dessa mensagem, iria fazer com que os pais se converteriam aos filhos e os filhos se converteriam aos pais. Agora, quem é esse profeta Elias? Quando Malaquias escreveu isso aqui, já fazia mais de 1000 anos já fazia cerca de 600, 700 anos que Elias, o profeta, já havia morrido. Elias já não existia mais, ele foi o grande profeta do Antigo Testamento, a história dele está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, 19, etc. e tal, aquele profeta do Monte Carmelo, aquela cena que nós conhecemos, que Elias invocou o nome de Deus e o Senhor veio e consumiu
o sacrifício no Monte Carmelo. Esse Elias já havia morrido. Mas aqui tem uma profecia dizendo que antes que venha o grande dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, e esse profeta tinha uma mensagem central que iria fazer com que o coração dos filhos e dos pais se convertessem. Algumas traduções falam que o coração dos pais e dos filhos iria se converter não só um ao outro, uns aos outros, mas se converter a Deus. Qual é esse Elias? Bom, no Evangelho de Mateus, Jesus, quando estava ali pregando, e João Batista estava preso, João ficou ali em dúvida, queria saber se Jesus era realmente o Messias que ele havia anunciado, ou se tinha que esperar outro. O capítulo 11 de Mateus conta esse relato. Então, João enviou 2 discípulos para falar com Jesus e perguntar se ele era o Messias. João havia batizado Jesus, João havia visto a pomba, o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. Mas agora João estava preso e ele estava condenado à morte. E ele viu a morte se aproximando e mandou perguntar a Jesus. Jesus chamou os discípulos de João, falou, fiquem aí, fez milagres, curou, fez aquilo que Jesus fazia e falou, agora voltem e diga para João o que vocês viram. Cegos ouvem, os coxos andam, o evangelho é pregado aos pobres, então vá e diga para João. Jesus nunca respondeu direto, mas João vai saber que eu sou o Messias. Muito bem. Quando os discípulos voltaram, os discípulos de João foram, Jesus então disse, quem vocês acham que é João? E aí Jesus disse que João era o Elias que deveria vir. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus ser ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão, ali próximo do Rio Jordão, antes de Jesus ser batizado pelo próprio João Batista, Deus enviou João para anunciar a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E João fez isso. Mas essa profecia de Malaquias se refere ao terceiro Elias. O primeiro Elias é o Elias histórico, aquele dos dias do rei Acabe, que aconteceu aquele milagre, o fogo desceu no Monte Carmelo. O segundo Elias é João Batista. Mas existe o terceiro Elias. Sabe por quê? Porque existe a segunda e gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que o Senhor retorne nas nuvens do céu com seus anjos, antes que ele volte, Deus, através de Malaquias, apresentou esta profecia, que o profeta Elias iria anunciar o retorno de Jesus. Que o profeta Elias iria pregar que Jesus estaria voltando em glória e majestade. Que esse Elias iria preparar o mundo com uma mensagem especial, chamando o povo para adorar a Deus, chamando o povo para entender que está vindo a hora, chegou a hora do juízo, e que dentro desta mensagem, desse terceiro Elias, Deus tem uma exortação e uma instrução, dizendo que o esforço, o ministério desse terceiro Elias é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e o coração da família para Deus. Sabe quem é o terceiro Elias? O primeiro, eu já disse, é o Elias histórico. O segundo é o Elias João Batista. Jesus falou isso em Mateus, capítulo 11, conforme eu apresentei. O terceiro Elias é a igreja de Deus dos últimos dias. É a igreja remanescente de Deus, que está pregando que chegou a hora do juízo e que nós devemos adorar o que fez o céu, a terra e as fontes das águas. O terceiro Elias é identificado em Apocalipse 14 como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. No Apocalipse 12, verso 17 também. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia dado por Deus, revelado na vida, no caso de uma profetisa, que é Ellen White, e preparando o mundo para a volta de Jesus. Vejam a importância dessa mensagem de família. Veja a importância de nós discutirmos sobre família, ouvirmos sobre família, pregar sobre família. Veja a importância de nós, uma vez mais, identificarmos
o papel da família nesses últimos dias. Nós sabemos que um dos objetivos principais do inimigo de Deus é desestruturar e acabar com a família. Hoje nós estamos vendo as novas famílias estão se formando, as novas modalidades de família que estão se formando. Mas Deus tem a sua família. Deus sempre terá a sua família. A família de Deus vai sempre estar na terra testemunhando de Deus, pregando o evangelho eterno e advertindo nesses últimos dias que chegou a hora do juízo e conclamando o mundo a honrar o Criador, o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e aquele que criou a família. Lá no Jardim do Éden, Deus criou a família. A família humana começou com um casal, Adão e Eva. Depois entrou a história do pecado. Então, vocês veem que o primeiro ato de Deus em criar a humanidade, criar um homem e uma mulher e abençoar e unir os dois em casamento, Deus, então, criou ambos a sua imagem e semelhança. E Deus já estabeleceu que o casamento, então, é entre um homem e uma mulher. Segundo, que o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Qualquer outro plano que tiver, que a sociedade fizer, estabelecer, não está dentro do plano de Deus. E que o casamento, e aí o pecado entrou para estragar muitos casamentos, eu sei disso, mas o casamento, no plano de Deus, ele é vitalício. Na eternidade seria eterno, mas depois que entrou o pecado, Jesus disse até que a morte separe. Então, o plano de Deus para o casamento e para a família, faz parte da pregação da igreja remanescente, da igreja dos últimos dias, da igreja contra a qual o dragão, que é Satanás, está irado e vem fazer guerra contra ela. E vocês podem ver na mídia social, especialmente nas últimas semanas, a igreja de Deus, a igreja remanescente, sendo exposta, acusada, caluniada, faz parte. É contra essa igreja que o dragão está irado. Não é com todas as igrejas. Ele tem uma igreja que ele tem uma ira especial, porque essa igreja é a testemunha fiel e verdadeira, né? Inspirado por Jesus Cristo, que é a verdadeira testemunha, mas essa igreja dá o testemunho do evangelho eterno. Esse é o terceiro Elias. Eu quis falar isso, viu, Edilson e queridas irmãs e os que estão aí, para entender, para relembrar a importância da família, de pensar sobre a família, de ler sobre a família, de orar pela família, de colocar as famílias no altar da nossa intercessão, nos cultos que fazemos, na vida pessoal, não só a nossa família, mas entender que faz parte da mensagem, está no coração da mensagem da igreja remanescente, falar sobre família. Por isso que eu comecei com esta citação, esta profecia de Malaquias, nos últimos versículos do seu livro, falando sobre isso. A igreja que fala sobre a família hoje, a igreja remanescente, é o terceiro Elias. Nós estudamos aqui, hoje, nós estamos estudando o livro, então, Fundamentos do Lar Cristão. Muito bom, parabéns. E hoje nós temos 2 capítulos, eu já li, preparei algumas coisinhas aqui que eu quero discutir e falar com vocês sobre esses 2 capítulos. Primeiro, o capítulo 3, que se chama A Influência de uma Família Bem Ordenada. A influência de uma família bem ordenada. Então, nesse primeiro capítulo, capítulo 3, que eu quero abordar, tem um parágrafo inicialmente que diz assim: o lar em que os membros são polidos, cristãos corteses, exerce vasta influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados conseguidos por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando, por sua vez, o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Então, fala sobre os membros deste lar. São polidos, cristãos corteses, exercem uma influência extraordinária. Então, começa falando sobre a polidez, sobre a cortesia.
O lar, queridos, é a primeira, melhor e mais influente escola que existe no mundo, é o lar. Por isso que Rui Barbosa, o grande escritor e pensador Rui Barbosa, disse: a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe. O lar é a melhor e mais permanente escola, é a maior influência que o ser humano pode receber é no seu lar. Em geral, as pessoas, as crianças nascem, crescem, desenvolvem, se tornam juvenis, adolescentes, adultos. A influência maior que nós trazemos para a nossa vida, mesmo uma pessoa que vai para a faculdade, estude 10, 15 anos e depois se torna um profissional, mas a maior influência é a influência do lar. Então, o lar deve ser um lugar de cortesia, de amabilidade, de respeito, de apoio. A vizinhança desses lares é beneficiada, pois com isso se enriquece para o tempo e a eternidade. Toda a família se acha empenhada no serviço do mestre, e pelo seu piedoso exemplo, são exemplo para os outros e ajuda as pessoas a serem fiéis a Deus. Então, a melhor prova de cristianismo de uma família é o tipo de caráter gerado pela sua influência. Então, a maior prova de cristianismo de uma família é a influência que ela exerce. Quando eu leio isso aqui, que está no livro, no capítulo 3, eu lembro da minha família. Permita-me falar um pouquinho da minha família. Eu sou fruto de uma família cristã, praticante. A minha família, a família na qual eu nasci, fui criado pelos meus pais, com meus irmãos, não era uma família adventista do sétimo dia, nem evangélica. Mas nós praticávamos a religião tradicional dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós, e com certeza dos tetaravós. E sabe de uma coisa? Eu nasci na zona rural, no sul de Minas Gerais. A gente fala roça lá, falava roça, né? Não é nem sítio, nem zona rural, roça mesmo. E ali eu vivi até 10 anos. Depois nos mudamos para a cidade, uma cidade pequena, no sul de Minas, Paraguaçu. Depois fomos para uma cidade maior, no estado de São Paulo, Americana. Ali, então, meus irmãos menores cresceram, minhas irmãs se casaram, família grande, família do sul de Minas, 10 filhos. E ali eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, 11 anos, eu já trabalhava com compromisso, todos os dias tinha meu compromisso de trabalho, meio período na escola. Depois que eu saí da escola, comecei a estudar à noite, e aí trabalhava o dia todo e ia estudar à noite. Era assim que funcionava. Eu fui registrado na primeira firma, a primeira empresa que eu trabalhei registrada, minha carteira de menor, eu tinha 13 anos. 13 anos de idade, eu fui registrado na minha primeira empresa. A primeira empresa que me registrou. Eu já trabalhava 2 anos antes. Mas tinha uma coisa. Nós saímos do trabalho, em geral, ali pelas 5, 5:30 da tarde, íamos para casa, tomar um banho rápido, jantar e ia para a escola à noite. Muitas vezes eu dormia na sala de aula, porque não aguentava. Eram 14 anos, 13, 14 anos, 15 anos. Mas tinha uma coisa que a minha família fazia. Todos os dias, meu pai e a minha mãe, por volta das 5 da tarde, tinha um horário fixo, se ajoelhavam diante de uma imagem, e ali meu pai fazia o culto da família, a reza da família, todos os dias. E sabe, alguns amigos meus e amigas das minhas irmãs vinham também e se juntavam ali. Depois que eu ia lá tomar conta da vida, tomar banho, jantava e ia para a escola. É a influência. Aquilo ficou no meu coração, ficou na minha vida. Mais tarde, já aos 22 anos, eu conheci o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fui batizado na Igreja Adventista. Então, eu decidi fazer teologia, senti o chamado para ser teologia, e há 46 anos, vou entrando agora, eu estou ligado ao Ministério da Pregação do Evangelho. Eu agradeço meu pai, agradeço a minha mãe, agradeço a tradição da minha família, dentro da consciência, do conhecimento que eles tiveram e passaram, não apenas por teoria, mas na prática. Então, o que nós estamos estudando é isso aqui.
Ellen White, ou melhor, o livro diz o seguinte, todas as citações de Ellen White, na verdade. A melhor prova do cristianismo eu já li. Por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? É por haver negligência na piedade doméstica. Eu falei da minha família e aquela prática da nossa religião, liderada pelos meus pais, influenciavam os amigos. Eu tinha os amigos que eu jogava bola no fim de semana, que a gente saía para fazer as atividades de um pré-adolescente, depois do adolescente, e mesmo na idade de jovem, nós tínhamos essa prática. E vários amigos vinham para minha casa nesse horário, porque sabia que ali tinha um momento de adorar a Deus. Então, é uma ação missionária sem a gente perceber, com a nossa influência. Então, é o que esse texto está dizendo aqui, nesse capítulo 3 que nós estamos lendo. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa para toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Então, se a prática, a seriedade, a prática da religião é alguma coisa séria, alguma coisa que influencia, alguma coisa que leva à missão, infelizmente, o oposto também tem a sua influência. As práticas negativas praticadas dentro do lar, né, uma influência mal dirigida, a violência, as ofensas, os desrespeitos entre o pai e a mãe, entre os cônjuges, entre os irmãos, é uma desastrosa e dilatada influência na sociedade e vai refletir em onda, né, até na comunidade e nos governos, porque os governantes, em todos os níveis, eles são fruto da família, são resultado de uma educação, são consequência de uma prática dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. Por isso que Deus, e eu comecei com esse versículo, né, de Malaquias, com esta profecia, dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, infelizmente a volta de Jesus vai ser terrível para os ímpios, para o povo de Deus que o aguarda, será então o livramento, né? Aquele dia eles vão dizer, eis nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nos regozijaremos, olhando para a volta do Senhor. Mas, por outro lado, Apocalipse capítulo 6 fala que os grandes, os tribunos, os livres e os escravos, os grandes e os pequenos, irão pedir às rochas rochedas que caiam sobre eles, escondam da ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então, essas consequências do lar, elas vão ser demonstradas, seus resultados demonstrados na volta, na ação, no ato da volta de nosso Senhor Jesus Cristo também. A influência positiva ou negativa. O capítulo 4, que fala sobre o poderoso testemunho cristão, diz o seguinte, o primeiro parágrafo que eu anotei aqui. Os melhores missionários. Quem são os melhores missionários? Escutem. Os missionários do Mestre são melhor preparados em lares cristãos. Em lares cristãos. Onde, guarda essa palavra onde, que eu vou repetir aqui nesse parágrafo. Onde Deus é temido. Primeiro, onde. Segundo, onde Deus é amado. Terceiro, onde Deus é adorado. Quarto, onde a fidelidade se tornou uma segunda natureza. Aqui de fidelidade é honestidade, é a clareza no falar, é o pai e a mãe olhar uma criança, ver os costumes de uma criança. Às vezes uma criança esconde a verdade, às vezes mente. Às vezes tem atos, tem gestos, tem atitudes que os pais precisam ver, tipo pegar uma coisa que não lhe pertence. Pode até depois ser resultado de uma doença que como, né? Que é doença um defeito psicológico que leva para a vida toda. Onde não se permite dar aos deveres domésticos atenção descuidada e casual. Deveres domésticos é uma prática da religião. Ensinar as crianças a participar das atividades do lar, a responsabilidade
de organizar as suas coisas, organizar a sua gaveta, arrumar a sua cama, guardar os seus brinquedos, limpar a mesa, limpar o prato, comer junto com a família, pôr no prato só aquilo que vai comer, não desperdiçar alimento nem bebida, só, né, ensinar as crianças a fazer isso. Então, tudo isso é onde o lar faz isso. E onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres. A tranquila comunhão com Deus. Então, esses são os lares de onde virão, de onde vêm os grandes missionários. A Edilza, nem sei se falou aí, né, Edilza, mas a minha esposa e eu fomos missionários na Albânia. Nós nos mudamos para a Albânia no ano de 1993, comecinho do ano, começo de janeiro, e ficamos 4 anos naquele país como missionários. A Albânia era um país fechado, era um país 100% ateu. A Constituição albanesa de 1967 obrigava todos os albaneses, proibia o albanês não apenas de professar religião, de praticar religião, mas de assumir que cria em Deus. Era um país 100% ateu. A Albânia, de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se tornou comunista, isolou-se completamente do mundo, e até 1992, quando acabou o comunismo, foi quando nós fomos para lá em seguida, a Albânia era um país completamente isolado. É o que vocês escutam, ouvem ou leem sobre a Coreia do Norte. A Albânia era algo assim, não entrava nenhuma pessoa que cresce em Deus, era um país completamente isolado. Nós somos missionários. Deus nos abençoou muito. Nós trouxemos alguns jovens para o Brasil, e rapazes e moças, alguns estão, tem 2 pelo menos, estudando na Universidade Adventista aqui, alguns são pastores, um está trabalhando na Conferência Geral, veio para o Brasil e trabalhou conosco, nós educamos, foi o nosso filho do coração, ajudamos a completar a educação, fez teologia, foi para os Estados Unidos e hoje trabalha na Conferência Geral, ou seja, ele viaja o mundo. E o outro é a Adriana, esposa do pastor Sérgio, que o pessoal do São Jorge conhece tão bem, né? Minha filha Adriana, esposa do pastor Sérgio, que depois foi missionários na Albânia também. Mas o que eu quero dizer, os maiores missionários vêm deste lar. Vocês que têm filhos pequenos, eu vi a irmã que falou aí dos filhos já adultos, eu ouvi você falando aí, não me ocorre o nome agora, mas realmente alguém te elogiou, parece uma mãe que tem um filho de 34 anos, parece uma mãe de 30, e é verdade. Mas tem muitos que têm filhos pequenos. E ajudem os filhos dos filhos, ajudem os filhos a produzir esses missionários que irão compor o terceiro Elias. Aqueles que convertem o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, e que converte o coração, tanto dos pais quanto dos filhos, ao Senhor. Um outro texto que eu quero destacar, a nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Começar com a família no lar. Eu trabalhei como pastor, e muitos aí, né, sabem, como presidente da igreja, e eu costumava falar para os meus pastores. Pode perguntar para o pastor João Veríssimo, que ele trabalhou. Nós trabalhamos juntos um período. E eu costumava sempre dizer para os pastores, olha, pastores, vocês têm um rebanho, vocês têm igrejas, vocês têm ovelhas, vocês têm que cuidar das famílias, têm que pregar e trabalhar com os irmãos, como Milton, Edilson e todos vocês que trabalham voluntariamente para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela vida e dedicação de vocês. Mas eu costumava dizer aos pastores, lembre-se de uma coisa, o seu primeiro rebanho, pastor, é a sua família. Pode perguntar para eles. Isso não é um discurso, não é retórica. É porque se eu, como pastor, não cuido em primeiro lugar da minha família, isso é bíblico. Aquele que não cuida da família, diz Paulo a Timóteo, não está preparado para cuidar da igreja de Deus. Então, eu dizia aos pastores, o primeiro rebanho, mini rebanho do seu rebanho grande é a sua família. E a primeira ovelha do seu rebanho é a sua esposa. Quando o marido e a esposa
estão afinados, estão bem. Quando marido e esposa aprendem a amar, a perdoar, aceitarem um ao outro, porque a questão não é só o amor, esse amor romântico que muita gente pensa que é esse o amor. O amor, diz uma grande escritora adventista, Nancy Van Pelt, o amor é uma virtude. É uma virtude que se aprende. De todas as virtudes, é a mais difícil de ser aprendida. O amor se aprende, se pratica. O amor é uma escolha. Claro que tem os sentimentos, mas sentimentos já aconteceu lá atrás, quando casaram. Foram atraídos um para o outro. Então, agora, se há o amor, ao respeito, existem situações que nós temos que pensar na aceitação. O objetivo principal do casamento é a harmonia. Se há harmonia entre marido e mulher, e para essa harmonia, ambos têm que ceder, ambos têm as suas necessidades, ambos têm as suas exigências, ambos têm a sua idiosincrasia, que é a maneira de ser de cada personalidade, de cada pessoa. Mas com os joelhos no chão e com as mãos um ao outro, então, harmonia Deus promove no lar. Então, esse é o primeiro passo da família. Então, a nossa obra deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos descuidaram vergonhosamente desse campo do lar. E é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Nem tudo está perdido. Mesmo as famílias que estão numa situação de desarmonia, Deus é Deus. Hoje eu estava lendo, eu leio a meditação matinal todos os dias e leio também a meditação dos jovens. E quem escreveu a meditação dos jovens este ano foi o pastor Cândido, que trabalhou conosco, já pregou aí, com certeza aí no São Jorge, e ele é departamental JA da União para todo o estado de São Paulo. E a meditação dele é muito boa. Exatamente hoje ele está falando sobre a questão do pecado. E ele contou uma história na meditação de hoje, que é a seguinte: ele terminou de pregar, estava na porta da igreja, passou um rapaz, um jovenzinho, um garoto, e falou: pastor, se eu pecar, Deus sempre me perdoa? Não, Deus sempre perdoa. E se eu pecar 100 vezes, Deus perdoa? Deus perdoa. Se eu pecar 1000 vezes, Deus perdoa? Pedir perdão, se arrepender, Deus perdoa. Falou: então estou bem, vou pecar à vontade. Quando eu tiver 1000 vezes pecando, aí eu vou pedir perdão para Deus. E o pastor disse uma coisa muito interessante. Tudo bem, só que tem uma coisa. A questão do pecado e Deus, né, o participante desse diálogo não é só Deus. Tem do outro lado o pecado. Você não tem que pensar só em Deus, que ele perdoa sempre. Pode ser 1 milhão de vezes que você pecar e você pedir perdão. Só que tem o pecado. O pecado nunca te deixa na posição que você está. Cada concessão que você faz ao pecado, ele vai mais tomando conta da sua vida, vai dominando a sua vida. O pecado jamais deixa você onde ele se encontra. Vai enfraquecer você cada vez mais. Isso me fez lembrar de uma história que eu já usei em sermões, e um dia que você usar na sua igreja, você vai ouvir de novo. Quando eu falo uma ilustração sobre o pecado, é um conto francês que diz o seguinte: cotovia é uma espécie de uma andorinha, né, da Europa, e o prato predileto da cotovia é minhoca. Então a história com E, né, uma ilustração, diz que a cotovia estava cansada de todas as vezes bicar o chão, procurar minhoca, correr o risco, tomar uma pedrada e morrer. E ela passou num lugar e escutou um vendedor de quinquilharias, de bugigangas, gritando: troca-se uma minhoca por uma pena de cotovia. E ela disse: uau, resolvi o meu problema. Não vou mais bicar no chão, machucar e correr risco. Eu vou dar uma pena e pegar uma minhoca. Quantas vezes eu vou reboando por aí e saem penas do meu corpo? Eu vou tirar essas penas que já estão saindo e troco por uma minhoca. Foi lá, trocou e pegou a minhoca, saboreou a minhoca. É a preferida dela, tudo bem. No outro dia, estava com fome, voou lá perto, escutou de novo o vendedor: uma minhoca por uma pena de cotovia. Ah,
outra caindo aqui, trocou. E outra, um mês, 100 vezes, 500 vezes. Chegou o momento que ela estava arrancando as suas penas, começou a doer, mas ela estava tão viciada em comer aquelas saborosas minhocas, ela foi arrancando a pena, arrancando a pena, arrancando a pena, e chegou um momento que ela ficou onde o vendedor queria. Ela não conseguia mais. O pecado é isso. O pecado é isso. Nessa história que eu li hoje na meditação do pastor Cândido para os jovens, eu lembrei dessa história. A questão do perdão de Deus está sempre disponível, enquanto a porta da graça está fechada. Hoje é dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Deus perdoa. Mas o pecado, quando você faz concessão ao pecado, à desobediência, quando você dá vazão aos seus sentimentos negativos, ao seu pessimismo, à sua derrota, à sua ira, mais isso vai crescendo em você. É como se fosse uma cotovia que está arrancando uma pena. Então, aqueles que recebem então de Cristo devem demonstrar na família o que a graça pode fazer por eles. A todos quantos receberam, de João capítulo 1, verso 12, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O verdadeiro crente em Cristo possui uma autoridade natural, a qual torna a sua influência sensível a todos. Aqui está falando da influência, esse texto. Então, o verdadeiro crente em Cristo possui uma autoridade natural, a qual torna a sua influência sensível às outras pessoas. Essa palavra autoridade é muito importante na Bíblia, especialmente nos evangelhos. Porque quando Jesus morreu e depois que ressuscitou, em Mateus capítulo 28, antes dele mandar os apóstolos pregar o evangelho no mundo, antes dele dizer, ide a todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, eis que estou convosco todos os dias, etc. Antes disso, Mateus 28, verso 18, diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando Jesus diz que ele tem toda a autoridade, ele tem toda a autoridade sobre nós e tem toda a autoridade sobre as pessoas que ele nos envia. Então, nós temos essa autoridade dada por Cristo. Jesus tem autoridade sobre nós para nos enviar e nós temos que ir. Desobedecer a Jesus é pecado. Não fazer missão é pecado. Não pregar é pecado. A Edilson falou comigo, pastor, que bom, estou feliz que eu me convidei, você vai vir falar aqui e tal. Eu falei, Edilson, esse é meu dever e o meu prazer, porque além do dever, é uma alegria, é um privilégio pregar, participar com vocês, tem tanta atividade aí, eu sei como é que é a vida da mulher. Eu sou casado com uma 46 anos, eu sei, tenho filho, a gente sabe. Deus continua abençoando vocês. Essa autoridade você tem. Agora, lembre-se, quando você vai pregar o evangelho, Jesus tem autoridade sobre as pessoas que você vai pregar. Embora elas não aceitem, muitas, ou nem saibam, mas Jesus tem autoridade sobre todos. Então, essa é a autoridade. Uma influência ampliada. Os filhos devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai e a mãe, estendem o conhecimento das ideias corretas e dos princípios bíblicos a todos com quem entram em contato. As nossas crianças influenciam outras crianças. Quando nossa própria casa for o que deve ser, não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade e indiferença para com os reclamos de Deus em favor dos necessitados. Nós temos que ensinar os nossos filhos não apenas ser úteis, trabalhar em casa, mas ser úteis para ajudar as outras pessoas que deles precisam. Pais, repousa sobre vocês a responsabilidade de ser portadores e refletores de luz. Brilhem no lar como luzes, iluminando o trilho que os filhos têm de palmilhar. Então, nós, os pais, devemos, com a nossa vida, com o nosso procedimento, iluminar o caminho, o trilho que os nossos filhos estão trilhando e vão trilhando. Assim fazendo, a sua luz radiará de maneira poderosa. Deve ser notável em toda a relação doméstica uma cortesia gentil, abnegada
e que resulta em bondade prática. Não basta ser solidário. Aí é bom para os maridos, né? A esposa. Tem que ajudar a esposa. O trabalho de casa nunca acaba. Eu sei que hoje a maioria das mulheres trabalha fora. Eu conheço a rotina da Edilza, por exemplo. Aquele primeiro vídeo que a Edilza fez, eu falei para ela, me inspirou muito. Eu usei em várias pregações e uso ainda. O trabalho dela, sai como diarista, toma um circular, vai, faz, tem isso, tem aquilo, mas encontra um tempo. E agora tem o lar. A mulher não pode esquecer do marido. O marido não casa com a missionária, casa com uma mulher, uma companheira, que esteja ali ao lado. Desses lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave. Olha que coisa linda. Apocalipse capítulo 8 fala ali que, quando abre ali as trombetas, que as nossas orações sobem como incenso ao altar do Senhor no santuário celestial. Como incenso. Elas sobem como incenso. E as misericórdias e bênçãos do Senhor descem sobre os suplicantes como orvalho da manhã. Enquanto as nossas orações sobem a Deus como incenso, as bênçãos de Deus descem sobre nós como o orvalho da manhã. Vamos para os finalmente. Quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto maior será a influência que pais, mães e filhos exercerão na vida de outras pessoas. A felicidade de famílias e igrejas depende das influências domésticas. Os interesses eternos da eternidade dependem do adequado desempenho dos deveres desta vida. O mundo não necessita tanto de grandes mentalidades como os de homens bons que sejam uma bênção no lar. O mundo não precisa dos chamados resolvedores de problemas, messias, que fazem tudo. Os homens, o mundo precisa desses homens bons que sejam uma bênção no lar. É grande erro derramar nossas aflições. Agora, escuta aqui, o penúltimo conselho. Antepenúltimo, rapidamente. É grande erro derramar nossas aflições nos ouvidos de outras pessoas. Aqui está falando das pessoas negativistas, negativas, são cristãos, mas reclamam tanto da vida, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa falta de espiritualidade e caráter defeituoso. Então, é um erro a gente viver reclamando da situação, da vida, principalmente aos ouvidos de outras pessoas, e principalmente dos não crentes, e principalmente quando esses problemas que nós temos é resultado das nossas mágoas particulares e dos nossos defeitos. Os que saem para contar essas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para orar, entregar sua vontade perversa a Deus, cair sobre a rocha, que é Jesus Cristo, se despedaçarem, morrerem para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de ouro. A vida cristã é uma vida de alegria. Um dos meus versos favoritos da palavra de Deus é Romanos 8, verso 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito doador de vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês sabem, a igreja está sendo criticada aí na mídia, não é esse o tema que eu vou falar, muitos têm visto, ouvido, até tenho pregado sobre a mensagem adventista, outras igrejas que eu tenho pregado, mas o que as pessoas estão falando aí dos adventistas? Outro dia eu ouvi um falando assim, os adventistas nem têm certeza da salvação, porque existe aí alguém abriu aí alguém abriu o som aí, o áudio. Fechado. Obrigado. Então, eu vi no vídeo aí um desses pregadores criticando a igreja, dizendo que os adventistas não têm certeza da salvação, porque existe o juízo investigativo que eles pregam, que é um juízo que está lá no céu, no santuário celestial. Bom, primeiro, nós pregamos porque a Bíblia fala que existe. Mas esse juízo não é de condenação para nós. Não é o tema, mas a profecia de Daniel 7 fala que esse juízo
é para destruir a influência do chifre pequeno e acabar com a destruição do chifre pequeno, que no livro de Apocalipse 13 é chamado de a besta que emerge do mar. Então, é para isso. Agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo Jesus, entreguei a minha vida. Deus tem transformado a minha vida. A nossa vida é uma vida de gratidão, de louvor, de alegria. Não pode ser uma vida de pesar. A igreja necessita de todas as energias espirituais para que todos, em especial os membros mais novos da família do Senhor, sejam cuidadosamente guardados. Isso vale para a igreja. Quando um novo crente é batizada, chega na igreja, ele precisa de amparo, de proteção, como uma criança recém-nascida no lar. Essa mensagem para nós. E por último, aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma brilhante luz. Então, queridos, o lar é o laboratório onde se fabricam pessoas salvas para o reino de Deus. A igreja é o lugar de adoração. A igreja é o lugar do louvor, é o lugar do testemunho, é o lugar da transformação, sem dúvida nenhuma, pelo poder sobrenatural de Deus. Mas o laboratório, a fábrica que produz filhos para a eternidade, filhos de Deus para a eternidade, é o lar. Edilza, me ouviram bem? Alguém pode dar a resposta? Me ouviram bem? Estão me ouvindo bem? Eu tinha caído. Alguém Sim, pode pastor. responder? Escutamos bem, sim. Positivo. Bem nítido. Tudo bem. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Ok. Então, estou terminando. Que eu vi alguém dá a impressão que o Oliveiros entrou. Mas, então, tudo bem. Amigos, amigas, é um grande privilégio estar aqui falando. Uma vez mais, parabéns pela iniciativa. Uma vez mais, Deus continue abençoando vocês por esta prática maravilhosa de ter uma reunião semanal online. E eu quero terminar aqui lendo Efésios capítulo 6, 2, 3 versículos. Diz o seguinte: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo escrevendo aos Efésios. E aí ele cita: honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa exortação do apóstolo Paulo é a minha conclusão. Então, veja, comecei com o texto bíblico, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, falando do Elias que viria preparar o caminho do Senhor. O Elias histórico já tinha vivido e morrido há mais de 600 anos. Então, está falando de um Elias futuro. Então, veio o segundo Elias, que Jesus identificou como João Batista. Mas o dia do Senhor, ainda o dia final, o retorno glorioso do Senhor, ainda está por vir. E antes dele vir, Deus levantou agora não uma pessoa, como foi Elias histórico, como foi João Batista, mas Deus levanta um grupo de crentes, de fiéis a Deus. E a mensagem que nós devemos continuar pregando, que chegou a hora do juízo, convidar o mundo para adorar o Criador do céu, da terra e aquele que fez as fontes das águas, uma referência ao dilúvio, inclusive. Mas também a conversão da família a Deus, de uns aos outros, e de todos a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo cita: honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui está mais uma prova também, para quem quiser usar, que a lei de Deus, segundo Paulo, está plenamente em vigência. Tanto que ele cita o quinto mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, ele cita o quinto: honra o seu pai e a sua mãe, e ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Porque os outros 4 que falam da nossa relação com Deus, fala de nosso compromisso, mas agora tem uma promessa. Se você honra o seu pai e a sua mãe, então Deus vai lhe dar uma vida longa, abençoada e próspera na terra. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe
a cada lar aqui representado, e que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o rei do seu lar, o rei do seu coração, que a sua família reflita para a honra e glória de Deus a imagem de Deus e faça parte voluntariamente, com os lavados no sangue do Senhor Jesus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, a sua família seja parte do terceiro Elias, que nós somos chamados, a igreja remanescente, para pregar o evangelho eterno. Vou fazer uma oração, ok? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo aprendizado que nós temos adquirido, esse grupo está adquirindo desse livro de conselhos sobre a família, conselhos inspirados da tua serva, Ellen White, mas conselho também da tua palavra. Abençoa esse grupo, as irmãs, os irmãos, as famílias representadas aqui. Enquanto elas estão nesse culto, aprendendo, estudando, elas sejam ricamente abençoadas, não só no aprendizado, mas recebam poder para uma vida feliz, para que tenham um lar harmônico, aquelas que têm o seu cônjuge, que eles possam ter uma vida de harmonia, de bênção, de alegria, e que os filhos, tanto os pequenos como os já crescidos, possam estar nos teus santos caminhos, e cada vez que essas mães e pais os colocam no altar do Senhor, que o Senhor possa responder, abençoar e salvá-los para uma vida feliz neste mundo e para a vida eterna na casa do Pai. Obrigado, abençoa esse grupo, abençoa o pastor Veríssimo, que lidera esse distrito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada, pastor. Antes que eu agradeça